Sejam bem-vindos. Quantas pessoas nós temos hoje? Está quase cheia a igreja. Falta pouco para a igreja ficar cheia. Mas seja bem-vindo. É muito bom que você venha. Faz bem para nós. Apesar há um grau aí, nós estamos tomando todo o cuidado para álcool gel e tudo mais, máscara, todo mundo de máscara. Monique está aqui, você não está vendo, mas está com uma máscara diferente, ela é colorida, charmosa. Mas é bom ver vocês aqui na igreja, é bom a gente começar, é assim que se começa, né? Aos poucos nós vamos retomando, as coisas ainda estão indefinidas, vamos dizer assim, né? Aqui em Porto Alegre, não sabemos em que grau está a curva, né? De contágios e tal, mas é bom que nós já estejamos aqui juntos, ainda que poucos. Eu me sinto fortalecido com a presença dos irmãos aqui, e graças a Deus por você que está em casa também. Seja bem-vindo também aqui entre nós. É bom saber que você está participando conosco. Eu queria incentivar também os irmãos que estão aqui, mais uma vez, a você compartilhar o nosso canal no YouTube, estimular as pessoas a se inscreverem. Eu queria chegar a 500, queria dar uma meta para a igreja hoje. Eu quero chegar a 500 inscrições hoje. Nós temos 466, eu acho, inscrições. São só 34 inscrições. Se cada um de nós aqui conseguir 2 inscrições, nós já chegamos a 500 hoje. Eu ontem fiz um pequeno esforço, já consegui quase mais de 20 inscrições. Mandei a mensagem para alguns amigos meus e falei, se inscreve aí, eu tenho que chegar a 1000 até dezembro. Então, eu queria pedir para você, se você conseguir mais 2 pessoas para se inscrever, nós vamos chegar em 500. Olha, essa é a meta, né? É bom ter meta. Não pode, o apóstolo Paulo nos ensina que nós não podemos correr sem um alvo. Amém? Eu queria falar hoje sobre um assunto que eu creio que é importante agora que nós estamos reclusos. Nós estamos numa situação em que nós temos que conviver muito mais e muito mais de perto e com muito mais tempo, né? Com a nossa família, com as pessoas, porque nós estamos ali um tempo bastante grande juntos. Eu queria trazer uma palavra bem prática sobre isso hoje. O título da palavra é Como Manter a Calma em Tempos de Crise, né? Como nós vamos manter o equilíbrio durante este tempo de pandemia. E eu creio que uma virtude fundamental para nós desenvolvermos e meditarmos, que é uma virtude do Espírito Santo, é um fruto do Espírito Santo no que nos diz a Bíblia, é a virtude da temperança, da moderação, do domínio próprio, do autocontrole, que a Bíblia diz que é um fruto do Espírito. O segredo da vida cristã, o segredo de uma vida cristã saudável é você ser guiado pelo Espírito de Deus. Esse é a tônica de uma vida cristã bem vivida. É você ser dirigido pelo Espírito Santo, se inclinar conforme as inclinações do Espírito Santo. E a Bíblia fala que um dos frutos que o Espírito Santo gera no cristão, no Filho de Deus, naquele que caminha segundo esse princípio de vida, é a temperança, a moderação, o domínio próprio, autocontrole. É um fruto benigno que a tua alma vai produzir se você andar debaixo do conselho do Espírito Santo. Vamos ler lá em Gálatas 5:22, a Bíblia diz, 22, a partir de 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, gozo, né? Você pode traduzir por alegria, amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade, que está relacionada à perseverança e à paciência, benignidade, a bondade. A pessoa passa a ser benigna,
Você já percebeu que tem gente que é benigna, nunca fala mal de ninguém, sempre está falando bem das pessoas, sempre está te dando uma palavra de apoio. Isso é benignidade, é um fruto do Espírito, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Que coisa boa, né? Você vê, temperança é uma virtude do Espírito Santo, e a Bíblia fala mansidão e temperança. A mansidão é uma manifestação da temperança, numa área específica, que é a ira, a raiva, né? É a temperança desse sentimento que nós temos, que é a ira, né? E nós sabemos, como a Bíblia, quando diz que o Espírito Santo produz esse fruto, essa virtude dentro de nós, é uma virtude que eu tenho que investir a minha energia para aprender a desenvolver isso no meu caráter, né? Porque o fruto do Espírito não é uma atitude externa, é algo que o meu caráter desenvolve, aprende e manifesta no dia a dia. Isso é fruto do Espírito. É como algo que nasce de uma árvore. Não é algo artificial, como um comportamento apenas externo, mas é algo que procede de dentro para fora, né? E eu preciso dessa virtude. Eu preciso ser temperante para dar certo na vida, para me dar bem nos relacionamentos, para me dar bem no trabalho. Não só a Bíblia fala isso, mas a filosofia fala. Você vai estudar filosofia, os gregos falavam, desde os gregos já se falava que não é possível o sujeito ser feliz se ele não tiver moderação. O exagero leva no final à infelicidade. A overdose mata, em qualquer área, né? Então, a temperança é uma virtude que eu preciso valorizar. E é incomum nós encontrarmos pessoas temperantes, porque nós tendemos ao excesso nas nossas reações. Não é assim? Quem aqui nunca se excedeu numa reação? É muito difícil. A gente se excede muitas vezes e se arrepende depois, né? Porque a gente fala o que não deve, ofende quem não gostaria de ofender. Então a Bíblia diz que eu preciso crescer nessa área específica da vida, amadurecer neste ponto. Como é que eu faço para lidar com a irritação, com a reclamação, com a raiva? Como é que eu manejo esse... Porque a raiva não é só um sentimento, é como se fosse um conjunto, um complexo de emoções que toma conta de mim a partir de certos eventos que eu enfrento. Vem aquele sentimento, aquele fogo que sobe, né, a gente até treme um pouco, a gente perde, né? Nossa boca treme. Você já ficou com muita raiva? É incrível, né? A reação é física, a manifestação é física em nós, porque são hormônios que começam a operar dentro de nós. Adrenalina, né? Eu estava estudando isso, quem escreve sobre esse assunto é um autor chamado Gary Chapman. Ele tem um livro chamado Ira. Como lidar, não me lembro bem, mas é como dominar esta poderosa emoção. Como dominar esta poderosa emoção. Eu também peguei muita coisa de uma palavra do pastor Rick Warren, que ele fala sobre esse assunto também. Mas eu te aconselho a comprar esse livro do Gary Chapman, Ira, que ele ensina de uma forma muito sábia a você administrar a tua ira. E a Bíblia diz em Mateus 5, é interessante a palavra de Deus falar isso: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Há uma promessa para a mansidão, uma promessa de conquista. A temperança me ajuda a conquistar as coisas. Passa óleo nos meus relacionamentos. Me transforma numa pessoa agradável, bem-vinda. O temperante, ele é bem-vindo. É bom você lidar com uma pessoa que é equilibrada, faz bem à alma. Então a temperança facilita a tua vida. A mansidão não significa, a Bíblia quando fala bem-aventurados os mansos, entenda que mansidão aqui não é passividade e muito menos frouxidão. Mansidão aqui, o sentido original da palavra é aquele que consegue domar uma fera. E é bem esse o sentido da palavra. Eu preciso domar esta fera que sou eu mesmo. Muitas vezes quando estou com raiva. Você já viu a fera que você é quando você está com raiva? Eu sou uma fera quando estou com raiva. A Jussara sabe bem, a minha família sabe bem. Nós somos, se nós não aprendemos a domar essa fera, o que vai acontecer? Uma fera não domada fere as pessoas, ofende as pessoas. Eu preciso, a temperança, a mansidão, A mansidão é a conquista que você tem da fera que habita em você. Então, nós vemos às vezes notícias que a gente até duvida. Esse dia eu estava lidando com um processo, estou substituindo um colega em Brasília que atua na área criminal, num tribunal em Brasília, e eu peguei um caso em que o sujeito estava no bar conversando, discutindo de uma forma agressiva com a esposa, quase agredindo a mulher, e aí um amigo dele interveio, falou assim, calma, ele se voltou para esse amigo, começou a agredir o cara de uma forma, agrediu de tal forma que o sujeito foi parar no hospital. Quer dizer, a fúria, muitas vezes as pessoas no trânsito, por conta de bobagem, comprometem a sua vida inteira, destroem a vida do outro, por conta dessa... a raiva é algo muito sério que nós temos que aprender a moderar. Não é que nós não vamos sentir raiva, é impossível isso, só o vegetal não sente raiva. Você não é um vegetal, graças a Deus. Sentir raiva é da condição humana, faz parte da vida, faz parte do ser. Mas isso precisa ser moderado, dominado, domado. É importante fazer essa distinção. Eu sinto raiva ou ira, porque Deus também sente. Eu sinto raiva e sinto ira, não no sentido, a gente fala em raiva, a gente, parece aquela coisa descontrolada, mas aquele sentimento de forte contradição em relação a algo que eu acho que está errado, aquela oposição emocional radical que muitas vezes nós sentimos, até certo ponto, é da natureza humana criada por Deus, a sua imagem e semelhança, porque a Bíblia fala em Romanos, que a ira de Deus se manifesta contra toda atitude humana que suprime a verdade pela injustiça, diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 1, e vários outros textos falam na ira de Deus, só que a ira de Deus não deriva de capricho, Deus só se ira com aquilo que é profundamente injusto, com o mal, a prática do mal, a ira é a indignação de Deus contra o mal. Nós sentimos isso também, só que nós não temos o ajuste divino, nós perdemos esse ajuste. E aí, às vezes, nós caímos na overdose de adrenalina. Esse é o nosso problema, quando nós nos iramos. A Bíblia fala lá em Eclesiastes, capítulo 7, verso 9, veja que verso interessante. Olha só, não permita que a ira domine depressa o seu espírito.
Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. A ira se aloja no íntimo dos tolos. O que a palavra de Deus está falando aqui? Que aí, quando eu tenho uma ira destemperada, eu vou me comportar como um tolo. Por quê? Porque eu perco o bom senso. Já percebeu quando você está com raiva, você não tem bom senso? Dá vontade de falar um monte de coisa para a pessoa. Dá vontade de falar um monte de coisa que você não, depois você se arrepende de ter falado. E quando você não fala, você pensa assim depois, puxa vida, ainda bem que eu não falei aquilo. Por quê? Porque naquela hora você perde o bom senso, você perde o juízo, a capacidade de avaliação crítica, de autocrítica. A adrenalina gera em mim um sentimento de oposição em relação a uma situação, em relação a uma pessoa que me tira, por algum tempo, o bom senso. Eu posso até não ser um tolo, posso ser um sujeito de bom senso, um sujeito que fala bem, escreve bem, conhece as coisas, tem cultura, mas quando fica irado, o sujeito é um terror, né? Nós precisamos desse sentimento. Por que nós sentimos raiva? Porque nós precisamos desse sentimento, porque ele nos protege. Deus fez o sentimento de ira, porque às vezes eu preciso ser forte em relação ao mal. O mal precisa de uma reação forte. Seja o mal nos nossos filhos, seja o mal, né, nas nossas relações. Não é errado sentir isso. O errado é a maneira como eu expresso isso. Entenda isso. Porque as pessoas às vezes acham que porque é cristão não pode sentir raiva. Isso não é verdade. Isso não é bíblico. A Bíblia fala, né, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nós vamos ver isso depois. O nosso problema é o descontrole desse sentimento. Veja lá, Provérbios 14, 29 fala assim: quem tem entendimento, controla. Fala comigo, controla. Fala, quem tem entendimento, controla a sua raiva. Olha só, que palavra. Quem se ira facilmente, demonstra grande insensatez. Quem se ira facilmente, demonstra grande insensatez. Então o problema não é a raiva, é a falta de controle dela, a falta de saber manejar isso, saber administrar esse momento, esse sentimento. Se você souber fazer isso, você vai crescer. Se você souber administrar bem a sua raiva nas relações familiares, nas relações no trabalho, isso vai abençoar você e vai abençoar as pessoas. É uma bênção você poder ter esse sentimento, ter o controle, ter o autodomínio em relação à tua ira. Como é que você maneja a tua ira? Como é que você maneja a tua raiva? Eu vi uma vez uma comparação que eu achei muito interessante, que as pessoas ou silenciam, não fala nada, mas está ali explodindo de raiva, ou faz uma bagunça tremenda. A pessoa comparou com dois animais, o sujeito ou é um gambá ou é uma tartaruga, porque a tartaruga, quando ela está com raiva, ou está com medo, o que a tartaruga faz? Esconde no casco a cabeça, desaparece. Tem gente que está com raiva, parece que some. Tem outra que detona o ambiente, faz feder tudo, que nem um gambá, né? E eu vi uma vez dizendo uma pessoa assim, e o pior é que o gambá gosta de casar com a tartaruga. Quer dizer, normalmente se junta esses dois tipos de temperamento. E quem sofre é quem fica em silêncio, né? A pessoa que fica em silêncio é que mais sofre. E outro detalhe interessante com relação à raiva, que os estudos mostram, que os homens explodem mais do que as mulheres.
Os estudos mostram, os homens não estão acreditando, falando, tá bom. Os homens explodem mais do que as mulheres. O pastor Leandro está perguntando, e eu sou o quê então? E outra coisa interessante, os homens se irritam mais com as coisas quando elas não dão certo. As mulheres tendem a se irritar mais com as pessoas. Olha que interessante. Outra coisa, nós tendemos a explodir muito mais vezes dentro de casa. É dentro de casa que nós explodimos. Está se sentindo mais normal, né, Sandra? Sandra deu um amém aliviado aqui. Eu sou normal. Mas é isso, nós somos muito parecidos. Né? Mas uma família, uma casa, vai ter um relacionamento saudável, não é quando ninguém sente raiva, quando ninguém expressa a sua raiva. É quando essa família aprende a expressar a sua raiva de forma saudável, construtiva. Porque a Bíblia fala, lá em Efésios 4:26, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos, mas não pequeis. Se a gente for dar uma tradução moderna para esse texto, irai-vos, mas não pequeis. Se a gente fosse parafrasear aqui, o apóstolo estaria dizendo assim, olha, não tem nada de errado quando vocês sentem raiva, mas cuidado para você não ferir as pessoas quando você for expressar essa raiva. É isso que o apóstolo está falando aqui, numa linguagem mais moderna. Irai-vos, vocês ficam com raiva, isso é normal. Mas cuidado, para que vocês não firam uns aos outros nessa hora em que vocês vão expressar essa emoção, esse sentimento. E eu gostaria de abordar, neste domingo e no próximo, alguns princípios que eu creio que são fundamentais para eu fazer isso, para eu manejar a minha raiva, a sua raiva, para que nós tenhamos sucesso nos nossos relacionamentos, consigamos desenvolver isso. Quero treinar você a expressar a tua raiva. Treinar você. Você precisa ser treinado, eu preciso treinar. Em vez de eu ficar fingindo que eu não estou com raiva, saber que eu estou sim, e eu preciso aprender a expressar isso. A primeira coisa que eu tenho que saber para ter uma boa expressão, uma expressão temperada, moderada, equilibrada desta emoção, tome consciência do custo do teu destempero. Tome consciência do que você está perdendo com a reação descontrolada. Tome consciência quando você fere as pessoas por uma reação destemperada. Este é o primeiro ponto. Você perde com o teu destempero. Tome consciência disso e faça um freio de arrumação. Pare e pense. Porque nós não percebemos isso. A Bíblia fala lá em Provérbios 29:22, a pessoa irada provoca conflitos. Quem perde a calma facilmente comete muitos pecados. Por quê? Porque gera briga, gera conflito. E gerado o conflito e você está destemperado, o que vai acontecer? Você vai distribuir ofensas. Você vai distribuir setas que vão atingir o coração, a alma e a autoestima das pessoas. Porque quando eu estou com raiva, eu quero destruir. Porque é um sentimento forte de oposição. E eu sou cruel nesse momento. Se nesse momento em que eu estou propenso à crueldade, eu não me cuidar, eu vou ferir profundamente as pessoas. Quando eu estou com raiva, entenda isso, todo ser humano é assim. A raiva cria em mim uma propensão à agressão, ainda que seja uma agressão verbal, ainda que seja uma agressão ferina, cria em mim uma propensão à agressão. Todos perdem. A pessoa é ferida e você perde.
embora às vezes nós não percebamos. Quando eu firo alguém, se você feriu alguém, essa pessoa tem uma prevenção com você. Nós somos cristãos, nós perdoamos, tudo isso acontece. Mas é normal que se alguém te fere, que você crie uma barreira de proteção em relação àquela pessoa. Você pode perdoar, você pode se relacionar com a pessoa, você continua, mas há na natureza humana um sentimento de proteção. É isso que eu tenho que entender. Quando eu firo alguém, eu estou criando barreiras, eu estou levantando barreiras na minha vida. A pessoa perdoa, mas passa a se proteger. Ela perde, ela não vai ter a mesma relação com você, ela não vai ter mais o mesmo respeito com você e não vai mais ter a mesma liberdade com você. Essa é a realidade. Por mais que haja, Deus vai trabalhando, a pessoa pode perdoar, isso vai ser superado. Mas esse processo de superação é muito custoso para você pagar isso, querido. Olha só o que diz a palavra de Deus em Provérbios 18, 19. Guarda essa palavra. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. As contendas são como os ferrolhos de um palácio. Quando eu ofendo alguém, é difícil. Aquela pessoa me perdoa, aquela pessoa me recebe, aquela pessoa fala comigo, mas a taça de cristal quebrou. Você entendeu? Há um custo. Para que pagar ele? Nada destrói mais rápido um relacionamento do que a raiva descontrolada, raiva destemperada. Você perde o respeito das pessoas, inclusive em casa. Né? Nem os familiares conseguem conviver com isso de uma forma demorada demais. Dá um desconto. Os filhos, por muitas vezes depender muito dos pais, se submetem ao descontrole, às vezes, que os pais, porque há uma vantagem em você ter um ataque em casa, as pessoas fazem o que você quer. Há uma vantagem em você ser descontrolado com os filhos, porque os filhos fazem o que você quer, entram na tua vontade, mas você está desgastando a tua relação de respeito com os teus filhos, e está gerando uma criança que vai reagir dessa forma no futuro, e talvez seja uma criança apática, porque ela é amassada em casa, né? Quer dizer, no curto prazo, você consegue o que você quer. Você já percebeu que o destemperado, ele consegue o que ele quer no curto prazo? Mas ele perde o respeito das pessoas, a consideração, o amor, às vezes, né? Então, a primeira coisa é essa que eu tenho que tomar, eu preciso dar conta quanto eu perco com as reações descontroladas. Não se iluda, seu descontrole desidrata o respeito que as pessoas têm por você. Todos nós perdemos o controle às vezes. Quem que nunca, né? Volto a perguntar. Eu já perdi, você já perdeu, todos nós fizemos isso. Mas você sabe o quanto foi custoso depois que nas vezes em que eu me descontrolei, eu paguei um preço sempre alto para conseguir restaurar a relação com a pessoa a quem eu feri. É alto o preço que nós pagamos. E é melhor eu tomar consciência disso. Número 2. Esse é o primeiro ponto, né? Ponto número 2. Resolva controlar a sua raiva. Decida isso. Tome uma decisão. Tudo bem, já entendi. Eu perco demais com esse negócio. Eu vou tomar uma decisão. Não que a decisão vá resolver tudo. Não que a decisão vá... Não, mas a decisão é o começo. Eu preciso dessa decisão de uma forma definitiva
para que isso abra a porta da solução e da cura da minha alma nesse ponto. Quer dizer, eu preciso parar e falar assim, chega de me descontrolar. Chega de ferir as pessoas. Chega de manipular os outros com a minha raiva. Chega de chantagear as pessoas com os meus ataques. A igreja está em silêncio, eu posso ouvir um amém? Quer dizer, eu preciso disso. Eu preciso crescer nessa área, eu preciso amadurecer nesse ponto. Ser maduro com esta emoção, com este sentimento. E pare de dizer que você não consegue controlar a sua raiva, porque é mentira. Você consegue controlar. O Rick Warren dá ele conta uma história, ele fala assim, é interessante, às vezes a família está brigando, está gritando, daí o marido gritando com a mulher, aquela coisa, aí toca o telefone, o cara pega o telefone, alô? O que aconteceu aí? Ele pega o telefone, alô? Ele controlou a raiva. Isso que aconteceu. Ele controlou o momento. Porque está na mão dele. Ou ela. Né? Sua raiva não possui você. Você possui a sua raiva. Deixa eu falar de novo para você. Sua raiva não possui você. Você não é um possesso, você é filho de Deus. Quero ouvir um amém. Amém. Então, sua raiva não possui você. Você possui ela. É você que está no governo dela. Ela não está no teu governo. A não ser que você se entregue. Nós temos mais controle das nossas emoções do que nós pensamos. A Bíblia fala em Provérbios 29, 11. O tolo mostra toda a sua ira, mas o sábio a controla em silêncio. É sábio eu me calar por um tempo. Escolher maneira de reagir da melhor forma. Não que você não vai reagir, você vai ter, às vezes tem que reagir, mas calma, né? O tolo já exibe o que está na alma dele. O tolo mostra toda a sua ira, mas o sábio a controla em silêncio. Quer dizer, este texto está nos ensinando que eu posso controlar a minha ira. É o que o sábio faz. Eu posso não ser tolo. Ser sábio e ser tolo é uma questão de escolha. Não é uma questão de talento ou de nascimento. Quer dizer, a coisa é controlável. É por isso que nós somos responsáveis pelas nossas reações, mesmo quando estamos irados. Então resolva controlar a sua raiva. Como? Prepare-se. Como eu controlo, bispo? Prepare-se. Quando se fala assim, eu resolvo que vou mudar, vou controlar a minha raiva. Prepare-se. Como assim prepare-se? Eu sei quais são os gatilhos da minha raiva. Na minha relação conjugal, na minha relação familiar, na minha relação no trabalho, na minha relação com as coisas. Quando as coisas não dão certo, com o computador, com a internet. Eu sei os gatilhos da minha raiva. Ou você não sabe? Eu peço, faça uma lista dos gatilhos centrais que irritam você e que fazem você explodir. E se prepare para não mais reagir da forma infantil, como muitas vezes nós reagimos, explodindo.
Você sabe no seu casamento quais as reações de seu cônjuge que servem de gatilho para o seu destempero, com os seus filhos, no trânsito, no trabalho, né? O que faz a coisa subir, né, Leandro? Eu não posso mudar o outro. Eu não posso mudar minha esposa, não posso mudar as pessoas, não posso mudar você, né? Agora eu posso decidir como é que eu vou reagir toda vez que a coisa chega na minha alma. Faça uma lista. Eu vou te dar essa tarefa, você que está em casa, né? A hora que estiver muita paz em casa, a família se reúne, né? E eu fiz isso lá em casa. Fiquei perguntando, o que você acha que é o gatilho da minha raiva? É isso? É aquilo? Fui escrevendo. Eu fiz a minha lista. Enquanto eu trabalhava esta pregação, fui fazendo a minha lista. Amém? Eu vou continuar essa palavra domingo que vem, nós já estamos passando do tempo. Eu não quero pregar muito, porque essa palavra fica gravada, mas eu vou continuar, tem mais 4 princípios que eu queria falar. O terceiro é um princípio assim maravilhoso, você vai gostar, tenho certeza. Domingo que vem eu continuo essa palavra. Eu creio, queridos, mas para encerrar então, Deus quer o nosso bem. A Bíblia é demais, é demais, é demais. É incrível como a gente encontra sabedoria na palavra de Deus, direção, luz. É um privilégio, sabe, beber desta água. Interessante que o Senhor Jesus usa essa simbologia da água para a palavra de Deus. É uma água que você bebe, sabe, que mata a tua sede. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede de novo, né? Mas jorrará dele uma fonte para a vida eterna, diz o Senhor Jesus. Que essa é uma água, querido, maravilhosa. E eu estudando isso, como isso me fez bem, eu creio que vai fazer bem para você também, aplicar estes princípios. Eu conversava com a Jussara, até falei na live, na sexta-feira, imagina, uma família, se nós tivéssemos um acordo, de a gente não reclamar um do outro, não criticar, procurar só elogiar, encorajar, fortalecer um ao outro, marido, mulher, filhos, tá? Eu ter cuidado na maneira como eu falo, não explodir, ninguém explode, como diz a palavra, sem gritaria, sem contenda. É isso que Deus tem para nós, é isso que Deus tem para a sua casa, sabe, beba dessa água, entra nesse rio, porque é bom demais. Zele pelo ambiente da sua casa, seja um guardião, para que a raiva descontrolada, o destempero, a tua ira, não seja um instrumento uma ferramenta de tormento dentro da sua casa, para que você tenha shalom dentro de casa. Amém? Aleluia. Fecha os teus olhos, coloca teu coração diante de Deus. Fala com Deus. Eu quero aprender isso, Senhor. Eu quero essa instrução na minha alma. Quero dar esse salto. Eu quero esse avanço. Senhor Jesus fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados
E ele diz assim: e aprendei de mim. Sensacional isso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Manso, não passivo, não sem reação, não sem raiva, não sem ira, mas manso, equilibrado e humilde de coração. Aleluia. Eu me ajoelho pra Deus e renuncio desejos. Eu deixo tudo que toma teu lugar. Senhor, eu não tenho outro altar. Tu és minha melhor escolha. És precioso pra mim, és tudo que tenho. Eu me ajoelho pra Deus. Fala com Deus. E renuncio desejos. Senhor, nós nos apresentamos a Ti nesta manhã. Ajuda-nos a andar no passo do Teu Espírito. Senhor, eu não tenho outro altar. Ajuda-nos a dançar a música do Espírito. És minha melhor escolha. Ajuda-nos a cantar a canção do Espírito. És precioso A linguagem do pra Espírito. mim, A linguagem do Senhor. que tenho. Ajuda-nos. É pouco te dizer, te devo a minha vida, o que há de bom em mim, eu venho te ofertar. Se tenho teu amor, meu Deus, eu tenho tudo, o que posso te dar, senão o meu viver. Pai, eu apresento o meu irmão, a minha irmã diante do Senhor. Cada irmão, ajuda-nos, Pai, perdoa-nos onde caímos e ajuda-nos a nos levantar. Queremos uma casa, uma família abençoada. E nós cremos que esse é o Teu propósito. Cremos que o Senhor está trabalhando conosco. Muito obrigado por esta manhã, muito obrigado pela Tua palavra, por esta água que bebemos, na Tua presença, em nome de Jesus. Perdoa-nos, perdoa-nos quando falhamos, Pai, quando expressamos a nossa ira, a nossa raiva. Ajuda-nos, ó Deus, a ter uma reação equilibrada, moderada, na linha do Espírito de Deus. Em nome de Jesus nós oramos nesta manhã. Amém. Vamos ficar de pé, queridos, vamos agradecer a Deus. Levanta a tua mão, dê graças ao Senhor, por Ele estar conosco, porque Ele falou conosco, o Espírito Santo falou a nossa alma nesta manhã. Aleluia, graças a Ti, Pai. Eu te abençoo, que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor nosso Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, em nome de Jesus. Vá para a melhor semana da sua vida. Deus te abençoe. É pouco te dizer, te devo a minha vida, o que há de bom em mim, eu venho te ofertar. Se tenho teu amor, meu Deus, eu tenho tudo, o que posso te dar, senão o meu viver.
deixo tudo e toma teu lugar. Senhor, eu não tenho outro altar. Tu és minha melhor escolha. És precioso pra mim. És tudo que tenho. És tudo que tenho. É pouco te dizer, te devo a minha vida. O que há de bom em mim, eu venho te ofertar. Se tenho teu amor, meu Deus, eu tenho tudo. O que posso te dar, senão o meu viver? Somente a ti ofertamos tudo, Senhor. Glórias e honra ao nosso Senhor Jesus.